Bom dia, tudo bem com você? Como é que estão as coisas aí? Eu espero que bem. Hoje é dia 16 de agosto, quarta-feira. Bom dia para você. Hoje eu quero falar com você a respeito de um detalhe que começamos a conversar ontem sobre a questão da Argentina. Eu havia mencionado a questão da dolarização, né? O Milei estava propenso a fazer a dolarização da Argentina e comentei que não seria uma ideia muito interessante fazer isso. Qual o problema com a dolarização, afinal de contas, né? Por que ela é tão... Às vezes ela é tão amada, às vezes ela é tão odiada. Inclusive, o Clerton, o Rodrigo escreveram ontem aqui comentários. Fazendo suas considerações, o Clerton perguntou, mas por que, afinal de contas, seria ruim dolarizar a economia argentina? Teve o caso de El Salvador, por exemplo. Deu certo. Por que não a Argentina, né? O Rodrigo levantou algumas questões que são interessantes, a questão da inflação do dólar, né? Então, assim, começando do começo. Quando que você pode dolarizar a economia de um país? Bom, em geral, existem dois tipos de dolarização, a informal e a formal. A informal é a que acontece quando o próprio povo começa a juntar dólares e a comprar e vender em dólares, né? Isso aconteceu, se não me engano, em Equador. Equador é um outro país também que dolarizou sua economia. O povo, a situação estava tão ruim, estava tão bagunçado, que o próprio povo começou a juntar dólares e começou a fazer negócios no dia a dia em dólar. E aí a coisa foi escalando até que chegou um ponto em que ficou uma economia dolarizada. O próprio governo dolarizou a economia. Mas houve casos como El Salvador, você tem o Panamá também, em que houve uma dolarização formal. Ela já começou feita formalmente, ou seja, pelo governo, né? E você tem outros países, por exemplo, você tem Hong Kong, né? Hong Kong é um lugar onde hoje em dia as coisas estão um pouco diferentes, né? Desde que a China tomou conta de Hong Kong, 98, 99, algumas coisas têm mudado. Mas mas Hong Kong era um país com uma economia 100% dolarizada. Existia o dólar de Hong Kong, mas os negócios eram feitos em dólar americano, numa boa, sem problema. A economia era toda praticamente em dólares americanos, né? E funcionava muito bem. Então, assim, por que tem casos que dá certo, por que tem casos que não dá? A culpa é da dolarização em si, o que ocorre, né? Então vamos lá. Antes de mais nada, é importante a gente deixar claro quando e por que ocorre uma dolarização. Qual é o propósito original de uma dolarização? Dolarização não é uma coisa que um país faça para se salvar da ruína. Antes de mais nada, a gente precisa deixar claro isso, tá? Um país tentar escapar da ruína financeira através da dolarização da sua economia é como uma pessoa que é pobre tentar deixar de ser pobre indo comprar uma Mercedes. É igual, né? Você vai comprar uma Mercedes não para você deixar de ser pobre, né? Comprar uma Mercedes não será a causa do fim da sua pobreza. Comprar uma Mercedes será a consequência de você ter saído da pobreza. Concorda? É o contrário. Então, assim, dolarização não é um mecanismo criado para quem é pobre ou para quem está ferrado de um jeito assim espetacular. Tá? Dolarização é uma coisa que você faz para quê? Para facilitar negócios. Quando um país decide dolarizar a sua economia, é porque ele já está numa situação X de abertura para o mundo em que ele consegue, e ele tem até um interesse, na verdade,
de fazer tudo em dólar, todos os seus preços em dólar. Por quê? Porque quando você derruba a sua moeda e você põe, por exemplo, o dólar como moeda, você está facilitando a vida de quem está lá fora, dos investidores, que vão olhar para o Brasil, por exemplo, ou para a Argentina, ou para o Panamá, ou para o Equador, ou para Hong Kong, ou para quem quer que seja. Vão olhar e falar, poxa vida, mas esse país aqui, ele faz tudo em moeda americana, em dólar. Isso significa que o investidor internacional, se ele vier para esse país que dolarizou sua economia, esse investidor não vai ter o risco cambial. Vai ser tudo muito mais fácil. Até ele estando na cidade dele, lá, sei lá, em Nova York, por exemplo, ele consegue fazer a avaliação da economia do país que dolarizou sem fazer conta, né? Porque ele pega lá um relatório e fala, olha, nesse país aqui a renda é tanto, uma casa em média custa X, um carro popular em média custa Y e por aí vai. Você não tem o risco cambial. Então, é muito mais fácil de você fazer negócios com outros países. Por isso, por exemplo, que Hong Kong fez isso lá atrás. Por isso que o Panamá mantém isso até hoje. Né? Por quê? Porque se a moeda do cara já é o dólar, concorda? É muito mais fácil para você, que é um investidor internacional, ir lá e fazer negócio com ele. Você não vai ter que se preocupar se a moeda dele vai desvalorizar, se vai ter, sei lá, escassez de moeda na hora de você tirar o seu dinheiro do país. Né? Tudo vai ser muito mais simples. Então, a dolarização é uma atitude monetária que é feita quando você já está assim, tinindo, quando você está muito bem. Isso é o propósito geral. Tá? É quando você já está numa situação em que você pode abrir as suas fronteiras comerciais, fronteiras de investimento, e você fala para o cara assim, olha, para facilitar a sua vida, aqui a moeda é dólar. Não se preocupe, venha trazer seu dinheiro para cá, porque você não vai correr riscos cambiais, não vai ter nenhum problema. Né? A taxa de juros que nós vamos praticar aqui, em dólar, é a mesma que é praticada nos Estados Unidos. Né? Então, você facilita barbaramente a vida do investidor internacional quando você dolariza a sua economia. Agora, não é para quem quer. Esse que é o ponto. Não é para quem quer. Por que não é para quem quer? Porque tem uma coisinha que você vai ter que prestar atenção na hora de dolarizar a economia do seu país, que é o seguinte, como eu acabei de falar. Para pensar numa coisa. Vamos dizer que você tem aí uma taxa de juros nos Estados Unidos de 5% ao ano. Os títulos do governo americano pagam para os investidores internacionais 5% ao ano. Tá? Suponha. E vamos supor que, por exemplo, a Argentina decidiu dolarizar sua economia. Tá? Bom, a Argentina tem déficits públicos, né? Ela depende da poupança de terceiros para fechar suas contas. Como que ela faz isso? Ela vende títulos do governo argentino, pagando uma certa taxa de juros por ano. Né? É assim que governos falidos rolam suas dívidas. Só que para pensar numa coisa. Se o governo americano, que é o emissor do dólar, né, está pagando juros de 5% ao ano lá nos Estados Unidos, quanto que a Argentina teria que pagar nos seus títulos de dívida? Que serão também emitidos em dólar, né? Se ela dolarizar a economia, os títulos dela também serão emitidos em dólar. Ou seja, os títulos da Argentina pagarão juros em dólar. Eles serão em dólar e eles pagarão juros em dólar exatamente igual aos títulos do governo americano. Veja, a Argentina necessariamente ela vai ter que pagar a mesma taxa de juro que o Fed está pagando pelos títulos americanos, para quem investe nos títulos americanos. Ela vai ter que pagar a mesma coisa. Se ela pagar a mais, se ela falar assim, eu dolarizei minha economia, mas eu não vou pagar 5% ao ano para quem compra meus títulos de dívida pública, eu não vou pagar 5% ao ano, vou pagar 10%. Tá. De onde ela vai tirar... primeira pergunta, né? De onde ela vai tirar
dinheiro para pagar essa conta, porque ela vai ter que pagar os juros de 10% ao ano em dólar. Veja bem, ela não emite dólar. Quem emite dólar são os Estados Unidos. Então, para ela bancar a machona e falar assim, eu vou pagar tanto a mais, né, de juros, ela teria que ter uma impressorinha lá para ela poder, qualquer coisa, emitir, imprimir dólar e pagar os credores, né? Porque, por exemplo, você pagar 10% de juros ao ano em dólar, pesado, pô, né? Não é qualquer um. O próprio governo americano não consegue fazer isso hoje. Mas vamos supor que ela conseguisse, vai, de algum jeito, sei lá, que ela arrumasse uma impressora aí. Ainda daria problema. Por quê? Porque se ela pagasse 10% ao ano e o governo americano está pagando 5%, o que ia acontecer? Ia acontecer uma enxurrada de dinheiro de fora da Argentina para dentro da Argentina. Dinheiro internacional, dinheiro global, dinheiro de investidores. Por quê? Porque as pessoas iam querer pegar emprestado a 5% lá fora para aplicar 10% aqui na Argentina. Ou seja, eles iam fazer uma coisa chamada arbitragem. Quando você se prevalece, você tem um diferencial de juros entre dois países, mas é a mesma moeda nos dois países. Ou seja, eu pego emprestado a 5% ao ano nos Estados Unidos e eu aplico a 10% ao ano na Argentina. Tudo em dólares, eu não corro risco cambial, porque a Argentina está na mesma moeda aqui dos Estados Unidos. Se ela fizer um juro muito alto, vai ter uma enxurrada de dólares para dentro do país. Ela não vai conseguir manter ela não vai ter fôlego para manter essa taxa de juros. Porque muita gente vai querer. Além disso, ela vai ter um problema também no câmbio. Porque se ela ainda ela vai ter que ter a moeda dela paralelamente, né? É que a moeda dela vai valer $1. Se você tiver uma enxurrada de dólares na Argentina entrando, o que vai acontecer? Você vai ter mais dólares do que pesos argentinos, certo? A oferta de dólar vai aumentar em relação aos pesos argentinos, ou seja, o peso vai se valorizar. Só que na tabela está escrito que vale 1 por 1, mas na prática, no dia a dia no mercado, o peso vai valer mais do que o dólar. Uma hora isso vai dar problema. E o contrário também. Vamos supor que ela pratique juros menores. Ela fala assim, eu não tenho condição de pagar 5% ao ano como o Fed paga, eu vou pagar 3%. Bom, se ela paga 3% de juros ao ano, quem é que vai investir num país que paga 3% de juros em dólar, sendo que você pode investir em outro, nos Estados Unidos, por exemplo, que paga 5% em dólar? Né? E vou além. Mesmo que ela pratique 5% de juros ao ano, que é a mesma taxa de juros que é praticada nos Estados Unidos, fica a pergunta. Se você fosse um investidor internacional, por que você compraria títulos argentinos que pagariam 5% ao ano para você em dólar, sendo que você poderia comprar títulos do Fed que pagam os mesmos 5% ao ano em dólar? Por que você compraria títulos argentinos? Tem nada a ganhar, né? Então o que acontece? Se ela dolarizar a economia, ela vai estancar de vez toda e qualquer possibilidade dela continuar rolando suas dívidas, dela continuar financiando suas dívidas, pegando dinheiro de terceiros para cobrir o seu rombo orçamentário. A Argentina ela não vai mais conseguir fazer isso, porque quem que vai investir a 5% na Argentina em dólar, sendo que você tem o Fed pagando 5% ao ano em dólar para o seu dinheiro? Você vai para lá, você não vai botar dinheiro na Argentina. Percebe? Então, se ela dolarizar, o que vai acontecer? Ela vai praticamente fechar todas as portas para o financiamento internacional. Ninguém mais vai querer investir na Argentina, ninguém vai querer pôr dinheiro na Argentina. Oferecer mais do que o juro americano ela não vai poder. Oferecer menos ela também não vai poder. E se ela oferecer igual, os investidores falam, bom, para ir para Buenos Aires eu vou para Washington, lá é 5% ao ano em dólar, título de primeira linha, né? É esse o problema. Aí você fala assim, mas por que, por exemplo, El Salvador deu certo? El Salvador deu certo porque El Salvador não precisa da poupança de terceiros para fechar suas contas. Existe uma população de imigrantes salvadorenhos nos Estados Unidos, eles migraram para os Estados Unidos, trabalham nos Estados Unidos e eles mandam remessas brutais de dólar de volta
para suas famílias em El Salvador. Então, isso é um percentual altíssimo do PIB. Eu não sei se é 20 ou 30% do PIB de El Salvador vem desses trabalhadores salvadorenhos que estão nos Estados Unidos e que mandam dólares para suas famílias lá em El Salvador. Então o que acontece? El Salvador é um país que tem um fluxo natural de entrada de dólares. Então eles não precisam captar dólares no mercado internacional para fechar as contas do país. Por isso, para El Salvador, dá para manter a mesma taxa de juros, se for o caso, que a taxa de juros do Fed. Porque, na verdade, é uma taxa só de boca, uma taxa só nominal. O país não precisa, de fato, sair à caça de investidores e pagar, de fato, essa taxa de juros que é igual à taxa do Fed. Percebe? Ele não... Para ele, tanto faz. Para El Salvador, tanto faz quanto é a taxa de juros nos Estados Unidos. Por quê? Porque El Salvador não se financia pegando dinheiro emprestado. Não se financia através do mercado de crédito. Se financia através das remessas de dólares dos salvadorenhos que moram nos Estados Unidos e mandam dinheiro para suas famílias. Mandam dólares para suas famílias. É assim que El Salvador fecha suas contas. Então, o Fed aumentou o juro para 10%. Beleza, aumenta aqui para 10% também, mas assim, eles não usam isso para captar recursos, percebe? Essa é a diferença. Assim como o Equador, por exemplo, é um outro caso. É um país que vive das suas exportações, basicamente. É pequeno, é modesto? Sim, é pequeno, é modesto, mas é digno. Aquela coisa, é pobre, mas é limpinho. Então é um país que consegue, com os seus negócios de exportação e tal, consegue fechar suas contas. Então, não precisa captar dinheiro no mercado de dólares para fechar o orçamento público. Não depende do mercado de empréstimos internacional, não depende do mercado de dívida pública para conseguir fechar as suas contas, né? Inclusive, é um país que está numa condição, para o tamanho deles, muito favorável. Esse é o ponto. Pega, por exemplo, o Panamá, pega Hong Kong. São países que estão muito confortáveis em termos de dívida pública versus recursos próprios, né? Eles não precisam ficar saindo por aí pegando dinheiro emprestado para cobrir o rombo feito pelo governo local. O que eles precisam de dinheiro, eles conseguem por conta própria, ou exportando, ou enfim, fazendo negócios. Então, para eles não precisam pegar dinheiro de terceiros para fechar o rombo das contas públicas, né? Por isso que dolarizar num país como esses, Panamá, El Salvador, Equador, Hong Kong, por isso que dá certo. Por quê? Porque lá o cara pode manter uma taxa de juros que é igual, se você tem que atrelar a sua taxa de juros à taxa de juros americana, não tem jeito. Você fala, ok, é 5% nos Estados Unidos, tá bom, põe 5% aqui também, tudo bem, né? Porque na prática ninguém vai lá botar dinheiro nos títulos salvadorenhos, por exemplo, né? El Salvador não é assim que El Salvador fecha suas contas. El Salvador fecha suas contas com as remessas de dólares dos salvadorenhos que estão nos Estados Unidos para seus familiares em El Salvador. Aí tudo bem. Aí você consegue dolarizar. Agora, quando você é uma Argentina, você precisa captar recursos emprestados no mercado global de investidores para você conseguir fechar suas contas. Aí não tem jeito, aí você está ferrado. Aí na hora que você dolarizou, tá bom. Primeira coisa que o investidor vai te falar, quanto que você paga? Se você falar, vamos supor, o Fed paga 5. Se você falar 5, o cara fala, eu vou para Nova York, vou para Washington. Se você falar 3, ele vai mais ainda. E se você falar 5, que é a mesma... Desculpa, eu me perdi aqui. Se você falar, lá é 5. Se você falar 10, você vai ter problema por causa da arbitragem. Vai ter entrada de dinheiro e você não vai conseguir manter esse juro. Se você falar 3, o cara vai embora porque é menos, você está pagando menos do que paga nos Estados Unidos. E se você pagar 5, ele também vai embora. Ele fala, bom, 5 por 5 eu vou para os Estados Unidos. Entendeu? Por isso que não tem como dolarizar a economia da Argentina sem terminar de destruir o país, se é que isso é possível. Tá bom? Depois eu volto. Até mais, gente. Bom dia para vocês.